E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí para nossa próxima aula de EA1, né? Eletrônica Analógica. E hoje, depois de ter visto lá nossas leis de Kirchhoff, a gente vai ver divisor de tensão e divisor de corrente. Como eu falei, a gente vai focar mais em divisor de tensão, que a ideia é basicamente a mesma para o divisor de corrente. Aí eu mostro a formulazinha, vocês fazem também umas duas medidas lá no software, né? Mas vamos focar em divisor de tensão porque o raciocínio ali é análogo, né? O que serve para um ali, se você passar para o raciocínio do outro, funciona da mesma forma. Bem, a gente vai ver os dois, né? Junto com esse material e com a videoaula, lá no Moodle eu vou colocar uma apostilinha, que eu acho que tem uns 4 exemplos, só para vocês verem mais um pouco essa aplicação aqui, além do que eu vou mostrar e do que vocês já devem ter visto também na teoria, porque essa parte também é mais básica, né? Talvez nem todo mundo lembre exatamente, mas quando vocês verem aqui, certeza que vocês vão saber do que eu tô falando. Então tem lá a apostilinha, vejam eles, porque vai ajudar vocês também a fazer os exercícios, tá? Bem, então primeiro, começando aqui a parte do divisor de tensão. Então o divisor de tensão, basicamente, é um arranjo de resistores que eu faço para conseguir obter um certo nível de tensão no circuito. Então, se eu quero garantir, né, que eu tenho lá a minha fonte e eu quero um certo nível de tensão em uma parte do circuito, eu faço o divisor de tensão, né, eu coloco lá algumas resistências para eu ter o valor que eu quero no certo ponto. Então, seria, por exemplo, aqui, né, entre essas duas resistências aqui, seria o VR2. Né. Poderia ter coisa mais para baixo aqui, né? Eu teria que fazer o equivalente para saber aqui, mas geralmente a gente calcula com esses dois, né? Que dá para ter a noção. Então, se a gente olhar para esse circuito, o que a gente tem, né? A gente tem a queda de tensão em cima desse cara, VR1, certo? Que é R1 vezes I, só tem uma corrente passando nesse circuito, né? Que está aberto, é só para medir mesmo. E a gente tem VR2, que é a queda de tensão em cima desse cara aqui de baixo, né? Que também é R2 vezes a própria corrente que está passando aqui. Então eu consigo escrever também, né, a corrente em função aqui da soma dos resistores, né? Se eu fizer V igual a RI, né? Sei que o valor de V aqui é E, né? Essa tensão E na fonte. Eu sei que a minha resistência equivalente aqui, que seria o R do VRI, V igual a RI, é R1 mais R2, né? Porque eles estão em série. E eu tenho a corrente. Então se eu pegar esse cara aqui, né, e substituir nessas minhas duas equações das quedas de tensão, eu chego nesses valores aqui. Então é bem simples, né? Então eu tenho VR1 é igual a R1 dividido por R1 mais R2 vezes a tensão da fonte. E o VR2 é R2 dividido por R1 mais R2 vezes a tensão da fonte. Então basicamente, se você quer fazer o divisor de tensão, você quer saber qual a tensão que vai estar em cima de um resistor no seu circuito quando você faz o divisor de tensão, é só multiplicar esse resistor pelo valor da fonte dividido pela soma dos resistores, né? Então é bem tranquilo, só fazer isso daqui. E basicamente, né, é isso daí o divisor de tensão. A parte mais básica dele é isso daí. Né? O que acontece se a gente coloca uma carga, né? Se a gente coloca uma carga, agora a gente tem aqui uma divisão, né, da corrente. A tensão ainda vai ser a mesma, porque eles estão em paralelo, né? A carga está em paralelo com esse VR2, que geralmente é onde a gente coloca a mesma carga. Mas a corrente agora tem uma divisão. Né? Então, a tensão continua a mesma coisa, né? Com a diferença de que eu sei agora que o VR2 é igual ao VRL. Então eu posso falar que a tensão na fonte aqui é a tensão VR1 mais a tensão do VRL, né? Porque é igual, é a mesma coisa. A diferença agora então na corrente, né? Eu não tenho só mais uma corrente. Passando pelo R1 eu tenho a corrente total ainda, certo? Só que passando pelo RL aqui eu tenho o IRL, né? Que é só a parte da carga. E o IR2 que passa no R2. Então a gente pode separar aqui, né? Mas a gente pode somar, né, essas correntes, né? Então eu tenho o I, que é o total aqui, né, que vem só do R1, certo? Que é essa tensão menos essa tensão dividido por R1. Né? Eu tenho essa parte do IR2, que é VR2 dividido por R2. E eu tenho o IRL. O IRL aqui eu não vou abrir como sendo VRL por RL, porque geralmente quando a gente está falando de carga, a gente quer falar qual valor de tensão eu preciso e qual valor de corrente eu preciso. Então se eu já tenho a tensão aparecendo aqui, né, por causa desse outro carinha aqui, né, já que VR2 é igual a VRL,
eu posso deixar direto o IRL na carga, porque daí eu chego no estado da rede que eu tenho que ter, né, para a minha carga funcionar. Então, se eu elimino essas coisas aqui, eu consigo isolar, né, o VRL em função do IRL aqui. Basta jogar esses caras com tensão aqui dentro, né, multiplicar aqui, certo? Vou chegar nesses caras. Se eu simplificar, eu chego que o VRL é igual, né, aquela parte lá do divisor de tensão normal, né, lembra lá, né, o VRL é como se fosse o VR2, eles estão em paralelo. Então essa parte aqui é igual, é a tensão da fonte que multiplica o R2, né? R1, R2, é a parte do divisor de tensão mesmo, só que agora a gente soma um segundo termo aqui que depende da corrente de carga, que é, né, o paralelo aqui dos resistores, né? R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, né, lá da parte paralela, multiplicado pelo IRL. Então, a gente tem esse termo aqui. Ah, professor, como é que eu uso isso agora? Se você fosse usar isso, como que funciona geralmente, né? A gente define. A gente tem a carga, então a gente já sabe o VRL, certo? Já sabe aqui o VRL e já sabe o IRL. Então a carga já deu isso pra gente. A gente geralmente vai ter uma fonte que a gente vai ter que trabalhar nesse negócio, então a gente já tem VRL, o E e o IRL. Fica faltando os resistores. Então geralmente o que a gente faz é escolher o resistor R1, né, que tem alguns valores que geralmente são utilizados lá nos projetos. Vocês vão ver depois, quando a gente começar com transistor e tudo mais, que a gente vai fazer esses divisores, vocês vão ver que tem uns valores já meio pré-fixados para R1. Então, quando a gente tem esse R1, basta a gente calcular qual R2 que a gente precisa ter para a carga que a gente vai colocar. Então, é bem simples, né? Então, com essa formulazinha aqui, a gente consegue calcular, certo? Aí vocês olham lá na apostila, né, que vai estar lá no Moodle, que tem exemplinho com número, calculando para esse caso aqui, mas acho que é bem tranquilo e a gente vai fazer também com a parte da prática, então não preciso perder muito tempo com isso. Mas se alguém tiver dúvida, na aula síncrona eu mostro também a apostila e falo o exemplo, ou a gente discute. Mas eu acho que é bem tranquilo, né? Não tem muito segredo aqui. E o outro cara que eu falei, né, que é o divisor de corrente. Que é a mesma ideia que a gente fez pro de tensão, só que a diferença é que agora é o que acontece quando eu divido a corrente e não a tensão. Então a tensão é igual para todo mundo, né? Tá todo mundo em paralelo aqui. É o V da fonte tá nesse cara e tá nesse cara. E aí eu tenho a corrente IA vindo aqui pro RA e a corrente IB vindo pro RB. E aí a gente vê que é basicamente a mesma coisa, né? Só que agora a gente troca o cara que tá multiplicando aqui. Então se eu quero a corrente que passa no RA, eu faço RB dividido pela soma, né? Não é mais RA dividido pela soma, igual era aqui na tensão, né? Que era o próprio resistor. Agora a gente pega em relação ao outro resistor, porque eles estão em paralelo, então inverte. E o IB é a mesma coisa, né? Se eu quero o IB, então eu tenho que pegar o RA, que é o outro resistor, dividido pela soma, e multiplico pela corrente total. Beleza? Bem tranquilo também. Bem, então vamos para a parte prática e daí, se tiver mais discussão também, a gente faz depois. Até para esse vídeo não ficar tão longo também. Então, o que a gente vai montar? Basicamente esses circuitos. Então, o primeiro é um bem simples, certo? Então, a gente vai pôr a fonte e duas resistências aqui. Uma de 1K e uma de 2,2K. E aí a gente vai anotar o valor medido de VR1 e o valor medido de VR2. Então, a gente vai colocar lá os voltímetros no nosso experimento vai medir, certo? E vocês vão calcular também com essas formulazinhas, né, o valor de VR1 e o valor de VR2. Então, bem simples, né? Só fazer a multiplicação aí certinho. E depois a gente vai fazer também com um potenciômetro, né? Todo mundo já viu o potenciômetro, que ele tem 3 perninhas, né? As duas perninhas extremas são o valor total da resistência que esse potenciômetro tem, né? Então seria, por exemplo, 1K nesse caso aqui. Só que eu tenho uma perninha no meio que eu consigo andar ali no máximo e no mínimo desse cara, pegando mais ou menos resistência, certo? Lá no exemplo também tem esse caso aqui, lá na apostilinha com o exemplo, né? Então dá para dar uma olhada. Mas eu não vou colocar aqui de propósito, que eu quero que vocês olhem aquela apostila lá para tentar calcular para o relatório. Mas, de novo, se tiver dúvida na hora da aula, a gente abre e conversa. Mas eu quero que vocês abram a apostila lá e vejam essa parte aqui, né? É igualzinho, tem lá, para vocês calcularem.
Mas também, se não quiser abrir lá a apostila, é só parar para pensar como que isso aqui funciona, né? Quando eu tenho esse C no máximo, é como se eu estivesse pegando esse caso aqui, né? Eu tô pegando a corrente, eu tô pegando a tensão em cima desse cara inteiro, né? Como se fosse um K. Quando eu tô no mínimo, eu tirei toda a resistência, né? Então, a gente já espera o que vai acontecer, né? O outro caso aqui é o caso com carga. Então a gente vai pôr uma lâmpada aqui, a gente vai dimensionar essa lâmpada. E aí a gente vai colocar esse cara. E aí vocês vão calcular, né, vão ver se a tensão, a corrente e a potência da lâmpada estão de acordo com o que a gente queria, né? Vocês vão olhar isso daí. E vão anotar também aqui o valor, né? Então, basicamente só isso daí para divisor de tensão. E depois vem a parte de divisor de corrente, que é basicamente montar esses dois circuitos e fazer a mesma coisa desse cara aqui, né? Medir e calcular as correntes, né? Então mede a corrente aqui nesse cara, e calcula qual que seria pelo divisor de corrente. Mesma coisa aqui. Então só medir e comparar, igual a gente fez para esses caras. Certo? Então vamos começar a parte prática. Então vou trocar aqui para compartilhar minha tela. Então agora vocês estão vendo aí a tela do professor, certo? Então vamos começar. Então, né, lembrando, né, a gente abre lá, New Project, vai clicando, já estava nessa tela aqui. Venho aqui nessa parte de componentes, né, clico no P para abrir lá a telinha. E aí eu digito o que eu preciso. Nesse primeiro a gente vai precisar do VSource, né? VSource, que é esse cara aqui. E vai precisar da resistência, só esses dois. Então, o meu res aqui, certo? Então é esse cara aqui. Então, beleza, são esses dois primeiros. O que a gente vai precisar depois? Aí a gente já pode pegar agora para ficar mais fácil. A gente precisa do pot, que é o potenciômetro, né? E aí, se a gente olhar, o pot tem dois aqui, o device e o active. A gente quer o active, tá? Porque esse aqui é o que vai deixar a gente mudar as coisas lá dentro do... Andar, né, com o potenciômetro igual a gente anda no laboratório. E o último é o lamp, porque a gente vai querer aquela lâmpada, né, como carga. Então a gente coloca esse animated light bulb aqui, porque daí a gente consegue escolher qual a corzinha da lâmpada, e aí dá pra ver quando ela acende. Então é legalzinho de colocar no circuito, certo? Então vamos lá. Então a fonte, VSource. Depois a gente vai precisar de dois resistores, né, porque a gente está fazendo aqui nosso divisor de tensão. O nosso ground, né, não pode esquecer dele. Né? E vamos colocar aqui, aqui nos instruments, né, dois medidores de tensão. Então a gente vai medir a tensão em cima desse cara e a tensão em cima desse cara, certo? Beleza. Então vamos lá. Então clica aqui, clica com o botão direito, né, para ele virar esse carinha. Então roda aqui para ficar mais bonitinho. E a gente liga esse com esse, esse com esse, esse com esse e esse com esse. E aí a gente pode arrastar um pouquinho esse cara para baixo e esse aqui também, para não ficar tão feio, e medir as tensões. Então a gente vai medir a tensão em cima desse cara, VR1, né? E a tensão em cima desse cara aqui, que é VR2. Beleza? Então, esse circuitinho aqui. Agora vamos arrumar os valores, né? Então é 10 volts, 1K e 2.2. Né? Deixa eu só ver se tá certo aqui. Tá gravando normal. Então, 10 volts. Não, peraí, cliquei no lugar errado. Aqui, 10 volts. Aqui, 1K. E aqui 2.2K, né? Ou 2.200, né? Lembrando que eu posso colocar assim ou assim que funciona. E a gente simula. Então, dou play lá, a gente chega nesses valores aqui. Então o que tem que fazer, né? Para aquela tabelinha lá, eu venho aqui no valor medido de VR1, que é 3.13, e anoto lá, né, na tabelinha. Venho aqui com o valor de VR2, que é 6.87. Então, VR2 medido 6.87.
E aí aqui esses dois vocês calculam usando a formulazinha mais básica aqui, né? Que foi a primeira que eu mostrei. Beleza? Acho que não tem muito o que discutir aqui. Então vamos para o segundo, que agora é o potenciômetro. Então paro de simular aqui, excluo essa perninha dele, vocês já vão ver. Então vamos lá no nosso device, a gente já tinha adicionado o pote, esse cara, né? Então vem aqui e coloca o pote aqui. Ah, não, sai. Aí a gente vem com esse cara aqui e conecta nessa parte da perninha do meio. E ele já é de 1K, né? Que eu acho que é o valor certo. Isso. Então ele já vem de 1K do programa, nem precisava trocar, mas precisa trocar, né? Clica com o botão direito nele, Edit Properties. Aqui a gente troca de 1K para outro valor, mas não precisa, ele já veio com 1K. Então é aqui, ó, que a gente mexe no valor que tá. A gente clica no menos, clica no mais, ele vai variando. Então é bem bonitinho. Então, primeiro, né, vamos fazer o caso com o VAC mínimo medido. Né? Então a gente varia esses caras para o máximo e para o mínimo. Então vamos colocar esse cara aqui embaixo, certo? E vamos simular. Então eu simulei, deu 0. Por que deu 0, né? Faz sentido isso? Faz, por quê? Porque esse cara tem 1K e esse cara também tem 1K, né? Então se eu fosse pegar nos dois caras eu ia ter a mesma tensão em cima, porque eles têm o mesmo valor, né? Então 5 em um, 5 no outro. Só que como eu tô no mínimo do potenciômetro, eu tô pegando abaixo da resistência, não tô pegando resistência nenhuma. Então, se eu tenho, nesse caso aqui, o R sendo 0, a hora que eu fizer aquela multiplicação, né, vai ficar 0 dividido por 0 mais 1K vezes 10. Então vai dar 0. E é isso aqui mesmo, né? Inclusive eu acabei de falar já a conta que vocês têm que fazer para colocar aqui. Agora vamos fazer o outro, né? O outro é o máximo. Então eu posso variar com o circuito simulando, que ele vai me dando, ó, tá vendo que tá subindo a tensão? Porque agora eu tô aumentando a resistência que eu tô pegando ali. Né? Coloquei no máximo. Né? Era para dar 5 volts aqui? Era, né? Mas vamos fingir aqui que tem alguma perda aqui em algum lugar. Ele pegou 4,99. Mas era o esperado, né? Por quê? Porque agora eu coloquei essa resistência no máximo dela, e o máximo é 1K. Então, como ela é 1K e o outro também é 1K, e eu tô pegando lá no começo da resistência, então eu vou pegar 5 volts, né? Na hora que eu for considerar essa fórmula aqui, o R2 agora tem o valor de 1K. Não tem mais o valor de 0, igual era no caso mínimo. Deu pra entender? Né? Esse caso aqui. Então, basicamente, medido aqui e medido aqui, né? 0 e 5. E aqui vocês calculam para ver que dá 0 e 5 também. Beleza? Então, bem tranquilo. Bem, então eu vou parar aqui. E agora vamos pro último. Né? O último é com a carga. O último de divisor de tensão, né? Oh, meu Deus do céu. Pronto, exclui. Então, vamos arrastar esse cara mais para cá, porque agora a gente vai pôr a carga aqui. Então, a gente põe a resistência, né? E uma lâmpada. Então, a gente põe a lâmpada aqui. Clica ali para poder virar. Coloca esse carinha aqui. Beleza? E aí a gente faz para medir. Ah, meu Deus do céu. Para medir a tensão neles. Só que a gente também vai precisar medir a corrente, né? Então, deixa eu já arrastar todo mundo para cá. Nossa senhora. Tá feio, mas tá ligado. Então, pra cá. Pra cá. Pra cá. Cá. Nossa senhora. Tá, isso aqui tá muito feio, peraí. Vamos arrumar isso aqui. Acho que essa lâmpada tá conectada. Aqui. Beleza. Tá menos feio agora. Nossa senhora, esse não. Tá, e agora vamos colocar um amperímetro aqui pra gente ter a corrente da carga. Então, a gente tira aqui. Põe um amperímetro aqui no meio. Não, calma. Calma. Na verdade, o amperímetro não é ali, né? Tô falando besteira já. Vamos com calma. Vamos excluir isso aqui. Arrasta esse cara pra cá. Esse cara a gente põe aqui.
Isso. E a gente liga esse cara aqui. Beleza. Agora sim. Então, tá o divisor de tensão aqui. Daqui eu tô puxando pra carga, né? Tô medindo a corrente que tá indo pra carga, que tá passando aqui na nossa lâmpada. E tô medindo a tensão também na nossa lâmpada, certo? Então, as medidas estão certas. Clico aqui 2 vezes para colocar em miliampere, né? Porque senão eu não vou conseguir medir nada. E agora vamos pôr os valores certos. Então, esse da lâmpada é 20 volts. 20 volts. Então, aqui é 20. 20 volts. É 100 e 330 de resistor. Então, agora não é mais 1K. É 100 e 330. Certo? Então, 100 e 330. E a lâmpada, vamos lá. A lâmpada, ela é 12 volts por 40 miliamperes, né? Então, vamos lá. Só que aqui, como que a gente define no programa? A gente define com a tensão e a resistência, né? Então, V igual a RI. Opa. A tensão é 12 volts, então já está certo a tensão nominal da lâmpada. Agora a gente precisa calcular qual que é a resistência. Então, se eu tenho que 12 é igual a 40 mA vezes a resistência que eu tenho que ter, então eu faço 12 dividido por 40 mA. Né? Então, 12 dividido por 0,04. Então, 300 ohms de resistência da lâmpada. Todo mundo entendeu isso aqui, né? Espero que sim, senão me perguntem. Basicamente o que eu fiz aqui foi... 24 ohms. Colocou 300 ohms. Quase que eu tirei o O achando que era o zero. Então, basicamente, o que a gente fez aqui foi calcular qual corrente, que é o... Né, sabendo a corrente aqui, né, que é 40 mA, e a lâmpada tem 12 volts de tensão terminal, eu calculei qual que é a resistência que essa lâmpada teria que ter. Então, fiz V igual a RI. E dei OK. Outra coisa, se eu clico aqui, né? Não, tá, tudo bem, deixa isso. Então, se ela tá preta aqui, é que ela tá apagada. Então agora eu vou simular. Então simulei, a lâmpada não tá acendendo porque eu fiz alguma coisa errada. Pera aí, acho que ela não tá conectada, né? Eu fiquei mexendo com esses fiozinhos. Ela não tá conectada. Então, conectei, acho que agora vai. Aí, agora sim, ó, tá vendo? Ela tá branquinha, vou desligar ela, vou ligar de novo. Apagou, tá cinzinha aqui no meio, vai ficar branquinho e vai fazer uns tracinhos aqui. Então, eu vou rodar de novo. Olha lá, simulou, agora ele acende, viu? Tomem cuidado com essas conexões para não fazer essa besteira que eu fiz aqui, senão vocês podem se perder também. Então, o que a gente vê aqui, né? Alguns comentários. Primeiro, que a gente tem aquela parte de divisão de tensão, né? Tenho 20 volts indo para cá, eu tenho 7.8 praticamente ficando aqui e 12.2 ficando aqui na nossa lâmpada. E eu tenho a corrente passando aqui, né? Então, a lâmpada, né? Esse circuito aqui ele já foi feito pegando valores comerciais de resistor para tentar obter 12 volts com uma fonte de 20. Então é aquilo que eu falei, né? Você tem uma carga, você sabe que a carga tem que ter esse valor e esse valor. Você pode vir aqui nessa nossa fórmula, né? Aqui. Sabendo que a minha fonte é de 20, eu pego um resistor pequeno, que é o que eu já iria usar, eu consigo calcular qual o resistor comercial que chega mais perto do que eu quero. Né? E nesse caso a gente vê que não dá exato, né? Não dá exatamente 40 mV e não dá exatamente 12 volts, mas está bem perto. Né? Isso aqui não atrapalha a lâmpada funcionar. Então ela ia acender na vida real também sem problema nenhum. Né? Então vocês anotam aí esses dois valores, né? Da tensão na lâmpada e da corrente na lâmpada, que é o desse quadrinho aqui, e depois vocês calculam qual é a potência na lâmpada. E aí vocês comparem, né, por favor. Vou até lembrar isso também lá na aula síncrona. Compara o valor da potência que a gente obteve aqui, né, multiplicando esses dois valores, com qual seria a potência da lâmpada com os valores corretos, né, que seria 12 e 40, e não 12.2 e 40.7. Então, né, aqui a gente tem um pouquinho mais de tensão e de corrente, a potência vai ser um pouquinho maior do que a potência que a gente estava esperando. Beleza? Bem, então essa parte é a divisão de tensão. Vamos só montar aqui o divisor de corrente. Né? Então o divisor de corrente é mais básico aqui. Né? Então a
gente não precisa mais olhar para a tensão, então vamos excluir esse cara. Excluir aqui. Excluir aqui. Medidor de tensão pode deixar. Esses caras todos vão embora. Esse também. Esse também. Beleza. Então, a gente tem. Né? Vamos arrastar as coisas aqui para o lugar certo. Então, a gente tem o divisor de corrente. Vou deixar os medidores de corrente com essa direçãozinha para a gente não ter que ficar virando eles aqui, né? Tá. Aqui. Clica de novo. Outro amperímetro. Então vai ficar um pouquinho torto aqui, mas de propósito, para a gente não precisar ficar virando a cabeça para ler o valor, né? Então aqui a gente tem um, aqui a gente tem o outro. Deixa eu só arrastar esse cara para cá. Pronto. Fazer um circuitinho bonitinho para variar. Então aqui e aqui, 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 aqui. Então beleza, certo? Agora vamos arrumar os valores, né? Então é 20 volts, 100, 330. Opa. Que é isso mesmo. 20 volts, 100, 330. Mando simular. Tenho aqui... Opa, esqueci de mudar a escala, né? Então vamos clicar aqui e pôr miliampere. Senão a gente perde um pouco de precisão. Mandei simular, então tá aqui. Né? Tenho aqui meus 20 volts, certo? Saindo. Opa. Tenho 200 mA passando aqui, 60 passando aqui. O que vocês têm que fazer para calcular, né, as correntes aqui? Vocês têm que calcular o equivalente em paralelo desses dois, né, que vai me dar a resistência equivalente. Fazer V igual a RI com essa fonte para saber qual é a corrente total que está vindo aqui, né? E aí vocês multiplicam a corrente total lá usando essa formulazinha, certo? Porque eu não dei esse valor de corrente aqui. E como vocês têm que comparar medido com calculado, não adianta vocês virem aqui no programa, né, e colocar um amperímetro aqui para medir o total. Não adianta porque vai dar diferença ali na conta, a hora que você fizer o paralelo um pouquinho, e é essa diferença que eu quero ver mesmo se vocês fizeram a conta, né? Então, não é para colocar um amperímetro aqui e medir a corrente total. É para calcular a corrente total fazendo V igual a RI, né? Então, faço o equivalente desses dois aqui, que é o paralelo. Faço V igual a RI com essa fonte com o paralelo para calcular a corrente total. Aí, com a corrente total, eu calculo as duas correntes e comparo aqui. Beleza? E o outro, né, só trocar o valor ali, que é 12.470 e 1K. Então, para a simulação. Então, 12.470 e 1K. Ou 1000. Lembrando que dá para fazer desse jeito. Então, mando simular, tá aqui. Então faz a mesma coisa. Anota esse valor aqui e esse valor, né? O valor do IR1 e o valor do IR2. E faz V igual a RI aqui com o equivalente, né, dessas resistências para calcular a corrente nominal do circuito. E aí calculo o divisor de corrente usando essa formulazinha aqui. Beleza, pessoal? Acho que é bem tranquilo, né? Deixa eu voltar aqui pro slide. Então, pessoal, era basicamente isso daí a aula, certo? Fazer esses circuitinhos aqui e esses cálculos, certo? O relatório fica lá pro dia 6. Quando eu postar essa aula aqui no Moodle e no YouTube, eu vou começar a corrigir o que vocês me entregaram até agora, pra gente já ir vendo como que tá indo os relatórios também, ver quem que precisa dar uma melhorada, aqui que tá tudo certo, certo? Então, provavelmente na próxima aula síncrona, ou no máximo na outra, a gente já vai ter todas as notas atualizadas aí pra gente ver como é que tá indo o andamento do curso, beleza? Então, né, software lá, se alguém ainda não baixou, a parte do relatório. E aí na aula que vem a gente vai ver o teorema de Thevenin, né, que eu acho que também todo mundo já conhece, né? Então, próxima aula Thevenin, né? E qualquer dúvida, pessoal, lembra de me mandar um e-mail. Galera que me mandou e-mail lá, eu respondi rápido, beleza? Então, pessoal, era isso daí. Obrigado aí pela atenção e até a próxima semana.